Olá, agora vamos aprender a comparar frações. Imaginemos duas frações em que têm o mesmo denominador, por exemplo, 3 quintos será que é maior ou menor que 7 quintos. Então, sabendo o que é que isto, a representação desta fração, isto é, eu dividi em 5, não é? O meu denominador diz sempre o número de partes que eu parti, o numerador quer dizer quantas eu tirei. Então eu dividi em 5 e tirei 3. Neste caso quer dizer que eu dividi em 5 partes e tirei 7. Então se eu tirei 7, claro que é maior. Tá bem? Por isso, então, 3 quintos é menor do que 7 quintos. Eu vou representar aqui só em tipo de esquema, só para a gente perceber. Então, se eu tiver aqui um bolo, divido em 5 partes. Tenho aqui 5 partes. E se eu quiser 3 quintos, a minha representação é estas 3 partes. Uma outra exatamente igual. Se eu quiser 7 quintos, a primeira coisa que acontece é que só uma não dá, não é? Porque 7 quintos quer dizer destas 5, eu tiro estas 5 todas, mas ainda tenho que arranjar um outro bolo ou outra tablete de chocolate igualzinha, dividir também em 5 partes e depois, aqui já tenho 5 partes, ainda preciso de mais duas daqui. Cá está. 7 quintos é maior que 3 quintos. Por isso, quando os meus denominadores são iguais, basta-me olhar para a parte de cima e ver aquele que tem maior numerador. Não é? E se forem negativos, ou seja, se for menos 3 quintos e o menos 7 quintos. A ideia podemos sempre pensar como se fossem positivos. E pela justificação que eu dei ainda agora, isso eu via que o 7 quintos era maior. Então, se é negativo, é o contrário. Passa a ser o 3 quintos maior do que o menos 7 quintos. Se a gente nos é muito confuso pensar isto em nível de frações, pensem nos números positivos e números negativos, números inteiros. Ou, por exemplo, se eu disser 4 é maior do que 5, mas se eu já puser menos 4 e menos 5, é maior o menos 4 do que o menos 5. Tá bem? Agora vamos considerar outra situação, que era também duas frações, mas com o mesmo numerador, ou seja, a parte de cima da minha fração é igual. Ou seja, imaginemos aqui a situação, por exemplo, de 3 quartos e 3 quintos. Qual deles é que é maior? Agora aqui é-nos um bocadinho mais difícil e também fazendo a representação é um bocadinho mais difícil perceber isto, porque num dividimos em 4, no outro dividimos em 5. Não é? E depois tiramos à mesma 3. Mas se nós até fizermos as coisas aqui direitinhas, até dá para perceber. 1, 2, 3. Ou seja, os 3 quintos seria uma coisa deste género. Dividi em 5, tirei 3. A mesma representação, mas agora cuidado que tenho que dividir isto em 4 partes e por isso, estando assim, porque tem que ser exatamente a mesma coisa, está bem? E dividir isto em 4 partes para serem iguais às vezes é mais difícil representar, mas vou daqui tirar 3. Vocês reparam que é um bocadinho maior, mas é-nos mais difícil fazer. Então o que é que nós fazemos nestas situações e também podemos fazer nas anteriores, que é reduzir ao mesmo denominador. Se nós pusermos sempre com o mesmo denominador, facilmente conseguimos comparar. Então, 3 quartos, para pôr ao mesmo denominador que 3 quintos, o melhor aqui é multiplicar aqui por 4 e aqui vamos multiplicar por 5.
Não esquecer que se eu multiplico em baixo, tenho que multiplicar cá em cima, o numerador também. Está bem? E a mesma lógica aqui, vou ter que multiplicar este por 4. Então vamos lá fazer. 3 vezes 5 dá 15 e 4 vezes 5 dá 20. Aqui neste caso, 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 5 dá 20. Então, uma vez que temos dividido em 20 partes, aqui temos 15, aqui temos 12. Então, qual é que é maior? O 3 quartos. É maior do que o 3 quintos. Porque é que é maior? Porque aqui o número 15 é maior do que o 12. Está bem? Por isso, o número, aquele que tiver o denominador, o numerador maior, é o maior. Se a gente pensar em negativos, a conversa é a mesma como a anterior, ou seja, eu penso sempre em positivos e depois sei que nos negativos é ao contrário, isto é, entre 3 quartos, entre menos 3 quartos e menos 3 quintos, eu reduzi ao mesmo denominador, via que 3 quartos era maior. Então, se é negativo, troco a minha desigualdade. Está bem? Agora, quando o numerador e o denominador são diferentes, e aqui sim, embora no outro a gente conseguia ver sem reduzir ao mesmo denominador, aqui é mesmo obrigatório reduzir ao mesmo denominador. Ou seja, imaginemos que temos 4 quintos e quero comparar com 2 sétimos. Qual deles é que é maior? Então a ideia aqui é a mesma coisa que fizemos anteriormente. Nos 4 quintos vamos multiplicar por 7 no numerador e denominador, tá bem? Ou seja, em cima e em baixo. E ficamos que 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 5, 35. E vamos também, pegamos na outra fração, 2 sétimos, e neste caso vamos multiplicar é por 5. E aqui também vamos multiplicar por 5. Então, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 5, 10, desculpem, parece mais um 6, 7 vezes 5, 35. E agora olhamos para o numerador, qual deles é que tem o numerador maior? É aqui este, não é? O 4 quintos. Então quer dizer que o 4 quintos é maior que 2 sétimos, certo? Se quisermos comparar, voltamos aqui aos negativos. Menos 4 quintos e 2 sétimos. E menos 2 sétimos. Claro está, se o 4 quintos é maior, positivo, então aqui passa a ser o contrário. O que é maior é o menos 2 sétimos. Não estou aqui a falar nos casos em que um é positivo e outro é negativo, porque obviamente aquele que é positivo é maior do que o negativo. Pronto, posto isto, espero que tenham percebido e que agora consigam vocês fazer os exercícios que têm a fazer.